Toda mudança tem um início. Todas as grandes transformações sociais de nossa história tiveram um começo em uma fagulha, um lampejo de insatisfação com a realidade e o sonho de que o mundo poderia ser um lugar diferente. A nossa proposta com esse programa é trazer o assunto da equidade de gênero para o centro do debate, te convidando a refletir e participar desta conversa e dessa transformação. Hoje, vamos parar para pensar porque o tempo de estudo de uma menina parece valer menos do que o de um menino. Enquanto ele se debruça sobre os livros, ela, muitas vezes, é interrompida pela tarefa de lavar louça ou pelo cuidado com o irmão mais novo. A cultura do cuidado recai sobre os ombros de nossas meninas como uma obrigação naturalizada, fragmentando sua aprendizagem. Por que ainda destinamos às meninas o trabalho que deveria ser de todos? Esse é o nosso ponto de partida. Imagine a seguinte situação. 2 irmãos tentam se concentrar no estudo para a prova na mesma mesa. Enquanto o tempo dele é preservado como um momento sagrado de estudo, o dela é constantemente fragmentado por ordens externas, para lavar e secar a louça ou vigiar o irmão menor. Numa ocasião como essa, quem você acha que teria o melhor aproveitamento no estudo? Carga mental é o termo utilizado para descrever o acúmulo invisível de responsabilidades ligadas à organização da casa, da rotina e do cuidado com as outras pessoas. Não se trata apenas de executar as tarefas domésticas, mas de lembrar, planejar, organizar e antecipar tudo o que precisa ser feito. Historicamente, essa responsabilidade recai de forma desigual sobre as mulheres e muitas vezes desde a infância. O trabalho doméstico e de cuidado ainda tem gênero no Brasil, e ele começa muito cedo. Uma pesquisa sobre o chamado trabalho invisível revela que meninas entre 10 e 14 anos realizam tanto ou mais trabalhos domésticos e de cuidados com a família do que homens adultos em diferentes faixas etárias. Enquanto as mulheres são responsáveis por quase 80% do cuidado não remunerado no país, os homens respondem por apenas 20%. O estudo também aponta que essa sobrecarga impacta diretamente o tempo dedicado aos estudos, ao lazer e à construção da autonomia das meninas, reforçando desigualdades que atravessam gerações. Para aprofundar esse debate, recebemos Graziele Coutinho Moreno, secretária adjunta da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e coordenadora da Feira de Mulheres Empreendedoras de Campinas. Seja bem-vinda, Graziele. Obrigada, Lília. Graziele, eu queria começar a nossa conversa. Por que esses cuidados domésticos ainda recaem mais sobre as meninas e sobre as mulheres? A gente tem aí uma estrutura, né, um patriarcado que, de fato, já vem das gerações da questão de que a mulher, ela que cuida da casa, que cuida da questão do filho. A menina já cresce ali, tem que cuidar da boneca, de dar banho. Então isso já vem de algo estrutural, já desde antes, onde essa menina, a gente tem essa cultura, que eu acredito que a gente tem mudado muito essa questão cultural sobre essa responsabilidade em cima da mulher. E como é que a escola, como é que as políticas públicas, como é que essa rede que existe, né, por exemplo, no município, pode ajudar a fazer com que as meninas consigam a perceber que elas podem romper com esse ciclo do trabalho doméstico para, por exemplo, terem mais oportunidades de estudar? Sim, já começa realmente, de fato, uma parceria já com a Secretaria de Educação, né, que já dentro das escolas começam já ensinar essas meninas. Até falando de secretaria, nós, enquanto Secretaria da Mulher, estamos de fato muito parceira com a Secretaria de Educação, de fato ensinando já desde os pequenininhos a questão de como tratar as mulheres, né, da mulher às vezes se reconhecer, dessa educação que a gente acredita que já começa dentro da escola esse trabalho. Você está muito envolvida com a Feira da Mulher Empreendedora. Isso, que é empreendedorismo feminino. Pois é, e aí eu fico pensando que você deve conhecer muitas histórias
de mulheres que, né, ali precisam de um empreendimento, precisam empreender porque são mães, porque cuidam sozinhas de suas famílias. Como é que nesse sentido também é possível proteger, por exemplo, os filhos e as filhas dessas mulheres, né, enquanto elas trabalham, para que essas crianças também não precisem estar envolvidas com esses trabalhos? Voltamos também junto, em parceria com a Secretaria de Educação, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem aonde correr da escola, das atividades contraturno, para que essa criança, ela de fato, ela esteja envolvida. De fato, hoje a gente tem um número bem grande dentro do nosso programa de mulheres que são mães solo e que muitas das vezes têm, sim, um número de filhos aí, de meninas, né? E que às vezes não tem aonde deixar, não tem rede de apoio, e aí por isso que muitas das vezes essas crianças, esses filhos acabam, as meninas inclusive, fazendo esse papel logo tão cedo, ajudando as mães, porque elas precisam trabalhar. Elas são a que mais acaba provendo ali dentro de casa o seu sustento, e aí acaba cercando de fato as crianças estarem ajudando nesse tipo de trabalho. E essa interdisciplinaridade, né, entre as secretarias é importante, porque é preciso muitas vezes se quebrar com ciclos, né? Com o ciclo de pobreza, de vulnerabilidade, o ciclo mesmo do machismo que naturaliza, né, esse tipo de trabalho como sendo uma obrigação da menina. Muitas meninas, às vezes, as famílias têm uma menina e um menino, e a menina precisa cuidar dela, da casa, do irmão, da irmã. Por isso que é importante das políticas públicas, né? Então, através das políticas públicas, a gente consegue fortalecer muitas, principalmente desconstruindo tudo isso que já vem de gerações. Então, através do poder público, através das políticas públicas, que a gente vai conseguindo desconstruir e mostrando aí né, que as crianças, cada um tem que viver na sua idade, no seu trabalho, na questão de escola, de estudar, viver como criança, não logo tão cedo já criando algumas responsabilidades de adulto. Graziele, muito obrigada por ter participado aqui com a gente do programa, e eu desejo sucesso aí nas políticas e na Secretaria das Mulheres. Obrigada. Toda terça-feira, às 8 da manhã, tem estreia de episódio novo do Caiu na Rede. Espaço para dar visibilidade aos projetos pedagógicos que promovem inovação, aprendizagem e qualidade na educação municipal. Caiu na Rede. Boas ideias que merecem ser compartilhadas. Ao recriar, a partir de suas próprias referências e vivências, obras inspiradas em Tarsila do Amaral e Frida Kahlo, as crianças desenvolvem não apenas o olhar artístico, mas também a capacidade de reflexão, identificação e leitura de mundo. O projeto demonstra como a educação infantil pode articular arte, cultura, letramento e formação humana de maneira interdisciplinar e significativa. Ao valorizar as mulheres presentes no cotidiano escolar e estimular o protagonismo das crianças, a proposta fortalece a construção da identidade, o respeito à diversidade e o reconhecimento das diferentes formas de representatividade feminina. Trabalhamos com princípios, e um desses princípios é o de valorizar a mulher. É um princípio que está relacionado a combater todos os sistemas de opressão. Então, neste ano, nós fortalecemos ainda mais este trabalho e trazemos para as crianças aqui mulheres que foram e são referência. A Tarsila foi a primeira mulher que nós iniciamos este ano o trabalho. E ela foi apresentada numa obra que traz uma crítica social muito forte, com a obra Operários. E as crianças puderam fazer uma leitura desta obra. Trabalhamos com a Frida, e é uma artista que ela tem uma força, né? E precisa, como você disse, de uma delicadeza para trabalhar. Ela tem obras que são muito fortes. Então tem que ter aquele filtro do que a gente pode mostrar para a criança nesta idade. Esse projeto é de fundamental importância, porque a gente está dentro de uma sociedade machista. Está bem atual essas questões aí para a nossa sociedade. Então a gente vê que isso é
a gente tem que colocar a mulher mesmo como referência para que, né, fortaleça essa figura e que seja assim valorizado mesmo a mulher, né? Eu acho que é uma boa, porque sem contar que no nosso dia a dia tem muitas pessoas com preconceito. Então, tipo assim, a gente já desenvolve a criança no começo, já para o longo do decorrer do ano. É uma ajuda muito importante da escola com a gente, nós que somos mulheres, para se desenvolver também, né? Ninguém tem que ficar desfazendo das pessoas sobre a cor e também sobre as mulheres. Eu acho importante os meninos aprender que mulher também tem direitos de fazer tudo que eles também têm. Eu acho que assim, enquanto funcionária pública, enquanto orientadora, eu acho que a gente consegue fazer a diferença, né, na vida das crianças, né, ampliando realmente o que elas estão aprendendo, o que elas estão vivenciando. Então, assim, para a gente não tem preço, isso que a gente faz. No Mulher é Verbo de hoje, vamos conhecer a trajetória de Bia Lourenço, uma mulher que transforma a arte em ferramenta de educação, expressão e acolhimento. Professora da Rede Municipal de Campinas e cantora reconhecida pela voz marcante e versatilidade musical, Bia constrói uma trajetória que une sensibilidade pedagógica e potência artística. Ser cantora, para mim, não era um sonho. O piano, né, tocar, chega antes, então o teclado aparece, a música entra na minha vida através do teclado, eu vou fazer aula de teclado. E aí eu fui fazer aula de canto e entrei na faculdade, não aqui na Unicamp, eu fiz o FSCar. E aí eu fiz educação musical também, então por isso que eu entrei nesse campo da educação, mas sempre dentro da música, sempre com a música na minha vida. Eu sou professora em atividade, sou professora adjunta aqui na Rede Municipal de Campinas de Arte, né? Trabalho na MF Vicente Hall como professora adjunta e eu desenvolvo, às vezes, pelas escolas por onde eu passo, esse trabalho com as crianças, de música, de história da música, apresento cantoras, apresento as mulheres. A primeira delas, que eu sempre trago para as crianças, é a Dona Ivone Lara, que é uma referência de música brasileira, de mulher negra. E aí eu conto sobre a história, sobre a força dessas mulheres. Eu simplesmente apresento essas figuras e a música que elas fizeram, possibilitando também que as crianças entendam que fazer música é uma coisa acessível, né? A outra mulher que eu gosto de apresentar para as crianças é a Nina Simone, a Força, né? Que é uma mulher do jazz que eu canto e também gera profunda identificação. A arte, além de educar, eu acredito que a arte salva. Porque a arte, ela questiona, a arte reflete padrões da nossa sociedade e a música como uma linguagem é a mais acessível das linguagens. Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito curiosa e eu gosto muito de aprender e gosto muito de dividir as coisas que eu aprendo e as coisas que me encantam, as coisas aonde eu vejo beleza. Nosso episódio de hoje mostra que o cuidado não pode ser tratado como uma responsabilidade natural de meninas e de mulheres. Falar sobre o trabalho doméstico, infância e desigualdade de gênero é também falar sobre direito ao tempo, à educação, ao descanso e à construção de uma sociedade mais justa. Na nossa dica para saber mais de hoje, fica a indicação do filme Que Horas Ela Volta, uma produção brasileira que propõe importantes reflexões sobre o trabalho do cuidado, as desigualdades sociais e os papéis historicamente atribuídos às mulheres dentro e fora de casa. Eu te espero no próximo episódio do nosso Ponto de Partida. Até mais!